Você tem tanto problema, né? A ansiedade está atacando, você não consegue dormir mais, muitos problemas. Eu sei como é. Mas tem algo que pode resolver completamente os seus problemas. Ele está falando para ti e você ainda não escutou. Nesse vídeo vamos abordar sobre esse tema. Vamos entender como tem algo que tem pensamentos muito mais altos do que os nossos. Eu trago para vocês a história do alpinista. Muitos de vocês devem conhecer o que é um alpinista, né? Ele faz atividade de escalar montanhas. Então, ele pega uma montanha determinada e começa a escalar até chegar no topo. Ele tem equipamentos necessários para chegar até lá. Então, determinado dia, um alpinista estava escalando uma montanha e estava quase chegando no topo. E também já era quase noite. Chegando na noite, estava tudo escuro, ele não conseguia mais ver o que estava acontecendo e ele não trouxe uma lanterna. E aí ele deslizou dessa montanha. Mas como um bom alpinista, ele tinha cravado uma corda que ela estava agarrada na sua cintura, né? Então, quando ele caiu, ele não caiu no chão, mas ele ficou pendurado nessa corda. Ele fincou na rocha e conseguiu não ter um acidente de imediato. Mas estava de noite, estava começando a congelar e ele ficou aperreado. E a solução dele foi pedir socorro. E ele falou: "Oh meu Deus, me ajude." Pouquíssimos segundos depois, ele escutou uma voz: corte a corda que te mantém pendurado." Ele hesitou por um momento e se agarrou mais ainda à corda, porque pensou que se a cortasse, morreria. No dia seguinte, uma equipe de socorristas viu o cidadão congelado, agarrado à corda, a 1 metro de distância do chão. Olha que forte isso. Meu Deus. Clamou por Deus, deu uma resposta, uma solução, e simplesmente ele a ignorou. Ele poderia ter cortado, poderia ter confiado, mas não. Às vezes nós temos um problema, uma raizinha ali que está causando alguma coisa na nossa vida. Deus pede para a gente tirar da nossa vida. Só que às vezes a gente se agarra mais a ela ainda. Então, aquilo ali pode ser um causador de muitas coisas na nossa vida. Eu não sei o que você está passando, mas você sabe que você tem várias situações que te acarretam a levar a determinadas coisas. Então, no tocante de cada tema que você está passando, você vai tentar fazer agora um exercício de identificar o que está causando várias circunstâncias. Eu sei que não é fácil, com certeza não é fácil. Na situação dele, era poucos os que cortariam a corda. Mas ele acabou que morrendo lentamente, né? Ele correu o risco, não quis obedecer, pensou que no dia seguinte poderia sobreviver, só que amanheceu congelado e morto. O que eu quero te falar é que muitas das vezes a, a solução está aqui, ó, no seu coração. Está querendo te mostrar o que realmente você deve fazer e você só ignora. Então tente escutar mais, medite mais na palavra, busque solução para a sua vida, porque Ele sim sabe de todas as coisas. E eu vou pedir para vocês depois anotar esse versículo, que eu vou falar agora para vocês, que é Isaías 55:8. Eu estou olhando na versão NVT, tá? Nova versão transformadora. E aí, 55:8. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Vamos estender para o 9. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então, é como se tudo que a gente está passando, a gente quer dar uma solução. Agora entende que o Senhor, ele conhece infinitamente mais do que nós. Ele conhece as combinações de fatores entre pessoas, desafios, problemas. Então você quer dar um caminho para sua problemática e acontece que isso ali vai acarretar em outro problema futuro, entende? Você quer dar uma solução, mas isso vai causar um problema depois. Ele não, ele quer te dar uma solução que vai resolver esse problema e não vai ter mais problema depois. Ou ele vai usar esse problema para te ensinar alguma coisa, para você ter algum tipo de contentamento, resiliência, depende. Mas ele sabe como resolver. Então não precisa se preocupar exageradamente. Você não consegue nem mais dormir, você não tem um sono, você deita na cama e amanhece outro dia. Você passa a noite desenhando problemas na sua cabeça. Para com isso, para com isso. Para de se preocupar. Antes de dormir,
Relaxa, entrega aqueles problemas a Deus, entrega a Ele. Você não pode ficar esperando na sua cama que Ele resolva. Você tem que fazer por onde também. Você tem que ser o instrumento, a arma para que você vá lá e resolva. Mas esteja atento. Não tem como eu falar agora para vocês sobre tantos problemas que a gente tem. Eu estou tentando generalizar para cada uma pessoa se tocar na área específica e conseguir fazer isso. Eu vou tentar dar um exemplo aqui de vida. Você estava passando na rua e você conseguiu a proeza de encostar num ferro no centro de alguma cidade. O ferro estava enferrujado, passou na sua perna e ali fez um rasgo. Não era tão profundo, mas saiu um sanguezinho na hora. E aí você ficou se imaginando, meu Deus, o que é que isso aqui pode acontecer? Você, como solucionador de problemas, foi lá e falou: não, joga um álcoolzinho e fica em casa, isso aqui não dá nada. Nada. Você já solucionou esse problema, né? Só que tem uma pessoa que tem mais conhecimento do que você acerca do tema. Vamos supor que você não é médico, tá? E também não passou por esse tipo de situação. Olha aí, esse problema agravou tanto por causa do lado do ferro enferrujado que foi preciso, pelos descuidados, foi preciso amputar a perna. Se ele tivesse ido ao médico, ele ia ter feito toda uma higienização, ia tentar remover essa infecção, ia fazer os pontos, ele ia fazer todo um tratamento para que você não chegasse ao ponto de amputar. Então você entende que tem uma pessoa que conseguiu solucionar o problema melhor do que você. Da mesma forma, tem várias situações na nossa vida que Deus quer solucionar os problemas e a gente não percebe. Eu vou dizer aqui um caminho que é para ser da nossa vida até o nosso propósito, né? Vamos supor aqui que eu tenho um começo, eu vou ter alguns desafios na minha caminhada. É como se o nosso caminho ele fosse assim, ó. Eu vou começar aqui, vou ter alguns problemas, vai dificultar um pouco a chegada, vou passar por mais problemas e cheguei no meu propósito. Com Deus, isso aqui seria bem mais rápido, né? Uma escala temporal. Mas calma. Você, como solucionador de problemas, você tá andando assim, ó. Anda em círculo, anda em círculo, anda em círculo, anda um pouquinho, anda em círculo. Sua vida tá às vezes assim, que poderia estar assim. Então, às vezes, você nem chega no seu propósito, de tanta bagunça na tua cabeça querendo ser o todo-poderoso e resolver problema. Às vezes, se você tá bem aqui, você pode pular para esse caminho aqui que é bem mais, não vou dizer que é fácil, mas pelo menos é um caminho que vai ter mais proveito. Então saia dessa bagunça, pelo amor de Deus, entregue a vida a Ele, renuncie tudo que te faz mal, sabe? Vários problemas atrelados a pecados, a maldições hereditárias, muitas coisas que você tem que quebrar. Posicione-se, entregue a sua vida ao Criador, renuncie várias coisas e aí seu caminho vai começar a melhorar. É como eu posso falar, você às vezes vai ter um caminho difícil, mas o correto, e vai ser muito proveitoso. Eu te joguei várias informações, mas que você fique com a ideia central de tudo isso. O Criador, ele tem pensamento bem mais altos que os nossos. Voltando lá ao caso do médico, é como se a gente fosse naquele sentido, né? A gente quer solucionar, mas tem o médico dos médicos que consegue solucionar várias questões na nossa vida. Tá faltando o quê? A gente se entregar, parar de se preocupar, parar de ser ansioso, parar de ter muito pensamento na nossa mente. Então eu te encontro no próximo vídeo. Vamos seguir nessa caminhada. Eu peço que você se inscreva aqui para ver mais vídeos como esse e até a próxima. Fiquem bem, fiquem com a graça e paz de Deus. Tamo junto.